Oi pessoal, tudo bem? Essa videoaula é para nós estarmos corrigindo as questões referentes às páginas que eu passei a vocês na última aula. Nós vamos começar com a página 94, questão 1 e 2. Vamos começar a ler? Inicialmente, página 94, questão número 1. Complete o quadro a seguir sobre a antiga civilização egípcia. Nós temos um quadro escrito assim: continente, rio principal, governante, capitais e atividades econômicas. Vocês tinham que estabelecer a descrição de cada fator que foi pedido nesse quadro. Vamos corrigir a partir de então, gente. A principal coisa que a gente tem que falar sobre o Egito Antigo. O principal continente que abrangia o Egito Antigo é o continente africano. Continente africano. Abaixo, nós temos como principal rio que banha o Egito, o rio denominado como Rio Nilo. Lembram-se o que nós conversamos a respeito do estudo do Egito, qual era a importância do Rio Nilo? O Rio Nilo, ele se tornou importante como forma de irrigar a agricultura. Perfeitamente, gente. Temos o continente África, temos o principal rio como o Rio Nilo. Abaixo, qual era o principal governante do Egito? Vocês lembram a escala da sociedade egípcia? Logo, o principal e o maior governante do Egito era o faraó. Sempre lembrando o seguinte, o faraó ele tinha dois objetivos, duas funções. A primeira, ser o principal governante, o grande o imperador do Egito. E segundo, representante dos deuses, ou mesmo sendo escolhido como um dos principais deuses egípcios. Sempre lembrando, se são deuses, a crença do Antigo Egito era uma crença politeísta. Uma outra coisa, ainda desse quadro, é principais capitais. Se vocês pararem para dar uma olhada, uma lida no capítulo, no caso da unidade sobre o Egito, vocês vão verificar que as principais cidades que abrangiam o território, que se fixavam no território do Egito, são as cidades de Mênfis e de Tebas. Mênfis e Tebas eram as principais cidades onde se fixavam no Egito. E o outro critério a respeito dessa questão é atividades econômicas. Gente, vamos analisar a principal coisa. Se eu tinha a função do Rio Nilo para irrigar a agricultura, qual é a principal atividade econômica? Obviamente, a agricultura. Só que da agricultura, uma parte ia ao consumo e o excedente eu vendo. Logo, eu tenho a agricultura, eu tenho o comércio e eu também tenho uma outra parte econômica que vem da venda do artesanato. Compreendido, gente? A nossa próxima questão vai ser a questão número 2. Vamos ler. Elabore uma pergunta a respeito da sociedade egípcia para cada uma das respostas a seguir. Nós temos A, faraó, B, vizir, C, escribas, D, sacerdotes e E, camponeses. Da letra A, essa pergunta é um tanto quanto pessoal, né? Cada um teria que elaborar a sua pergunta. Mas vou dar uma dica para vocês. A letra A sobre o faraó, vocês podiam estar perguntando, vamos supor, qual era o principal governante do Egito Antigo? Ficou boa essa pergunta? Letra B, vizir, vocês podiam dizer qual era o maior e mais importante funcionário abaixo do faraó, ok? Próximo, letra C, vocês podiam estar dizendo que os escribas, qual era, por exemplo, o funcionário encarregado de contabilizar a vida social e econômica do Egito Antigo? Escribas. Próxima, os sacerdotes. Qual era a camada social que era responsável por coordenar e administrar a função religiosa do Egito Antigo? Os sacerdotes, né, gente? E a letra E, qual era, vamos supor, ele está falando dos camponeses, qual era a maior camada social que tinha o maior número de pessoas e que trabalhava de forma compulsória? Os camponeses.
ok? Lembrando o seguinte, a número 2, você tinha as palavras e você tinha que, a partir da sua criatividade, criar perguntas em cima dessas palavras. Tudo bem? A nossa próxima página foi a página 95, questão 2. Leia o trecho de um hino que celebrava a elevação de Ramsés II, de 1280 a 1213 a.C., no trono do Egito. Pergunta: é possível reconhecer nesse hino o significado que a figura do faraó tinha para os antigos egípcios? Justifique. Vamos dar uma lida no hino, gente? Ó dia feliz! O céu e a terra estão alegres porque tu és o grande Senhor do Egito. Todos resplandecem em júbilo, desde que foi dito, o rei do Alto e Baixo Egito, Equemeatra, ostenta de novo a coroa branca. O filho de Ramsés ocupou o trono que foi de seu pai. As duas terras diz-lhes, belo é Horus, Horus é um deus egípcio, tá bom? No trono de seu pai, Amon-Ra, do Deus que o enviou, do protetor deste soberano que conquista todos os países. A pergunta foi, é possível reconhecer nesse hino o significado da figura, que a figura do faraó tinha para os egípcios antigos? Gente, nós vemos o enaltecimento do faraó em relação à representação que ele tinha aqui no governo para os deuses. Logo, ele sendo a representação dos deuses na terra, aí está a importância do faraó do Egito. Tudo bem, pessoal? Lembrando-se sempre, ele era a representação dos deuses ou mesmo ele era considerado o maior deus de todos. Perfeitamente, número 3 desta página. Retomar. Responda as questões chaves da abertura dos temas 1 e 2. Letra A. Quais realizações dos povos da Mesopotâmia marcaram o surgimento das primeiras civilizações humanas? O que vocês acham, gente? Principalmente a utilização do rio Tigre e Eufrates para o desenvolvimento da agricultura. E, obviamente, um grande desenvolvimento comercial também, pessoal. A letra B. Como os egípcios aproveitaram as águas do rio Nilo para construir uma grande civilização? Lembrem-se, se eu tenho a utilização das águas do rio Nilo, eu tenho o desenvolvimento da agricultura, estruturando uma organização econômica e social do Egito Antigo. Porque se eu consigo controlar a economia, eu consigo distribuir essa economia de forma fácil para toda a camada populacional. Então, você ter o controle do rio Nilo como forma de desenvolver a agricultura, eu vou ter um grande desenvolvimento da economia e assim uma organização social. Perfeito? A nossa próxima página foi a página 107. Vamos a ela? Página 107. Questão número 3, se eu não me engano, questão número 3, vamos a ela. Leia o texto para responder as questões. Ela é também conhecida como mãe de todas as culturas da Mesoamérica e representa uma das mais antigas que povoaram e floresceram no continente americano. Se florescer, significa que surgiu no continente americano, ok? Algumas de suas obras mais majestosas são cabeças colossais, que representam os governantes das regiões que hoje correspondem aos estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca e Chiapas, no México. Sabemos que algumas das cabeças colossais, pesando cerca de 40 toneladas, tiveram de ser transportadas costa acima por uma distância de 60 quilômetros. Letra A. Qual é a civilização descrita no texto? O que vocês acham? O que vocês responderam? Pessoal, a civilização descrita no texto é a civilização denominada como civilização de Caral, que inicialmente para os historiadores foi a primeira civilização que foi reconhecida como a mais antiga da América. Compreendido? Letra B. Que evidencia e aponta elas? Gente, nada mais o que? Os vestígios históricos das grandes obras, como, por exemplo, algumas obras mais majestosas e colossais que representam os governantes. Se tem a
representação de governantes, eu tenho o quê? Eu tenho a construção de centros administrativos, ok? Representação das obras que vão passar também a representar as questões administrativas e de organização da cidade de Caral. Muito bem. Em que região do continente americano essa civilização floresceu? Pessoal, a civilização de Caral, ela vai começar a florescer, a surgir dentro do território da Mesoamérica, que vai abranger inicialmente o território do México, se expandindo para vários países da América Central, como por exemplo, que ela vai se estabelecer é no território peruano. Meus queridos, na próxima videoaula eu estarei passando a última fase da correção, que será a questão de número 5. Um beijo e até mais!